Em toda a história, Deus, para executar o seu plano espiritual, sua vontade, por diversas vezes usou a natureza, lugares, animais e, claro, pessoas, as quais Ele criou a sua imagem e semelhança. Moisés, por exemplo, foi usado por Deus no Egito para libertar o seu povo, fazendo-os passar pelo Mar Vermelho, para que os egípcios e todo o mundo conhecessem o grande Deus do povo de Israel. Paulo foi um instrumento de Deus ao ser um grande missionário em toda a Ásia. Até mesmo estando em uma prisão, pregou a vontade de Deus, e esse trabalho se perpetua até hoje, quando lemos os seus escritos. Podem também ser notados cristãos como Martinho Lutero, que na Alemanha foi um dos responsáveis pela Reforma Protestante, o que vivificou novamente a Igreja, o povo de Deus. Aqui, no Brasil, Deus levanta muitos para fazer o seu trabalho. Especificamente em São José dos Campos, há 25 anos Deus levantou homens e mulheres que entenderam a vontade dele na criação de uma igreja, a nossa igreja. Eu, a minha mãe, a minha irmã e alguns outros irmãos eram membros lá da primeira, da Batista, lá da primeira, né? E daí, como aqui era um bairro novo, daí surgiu assim, a oportunidade de abrir um ponto de congregação aqui no Jardim Morumbi. E hoje, desculpa, é que eu emociono, gente. E hoje, gente. Oi? Vamos ser filmados? Vamos ser filmada, cadê mostrar? Então, ela mandou... Quando ela Ó, menina da Lúcia Rabelo. E aí eu fiquei firme lá, eu fui discipulada, me batizei. O ponto de pregação começou na casa da irmã Celina, na Avenida 3, lá em cima. Aí começou com um pouquinho irmãos, né? Começou com a irmã Celina, a Rosa, o Oscar, Margarete, Osmar, a minha irmã Domingas, falecida, minha mãe, eu. Pequeno grupo, né? Começou. Daí ficou um tempo lá. Quando eu comecei a participar do culto lá, já era na casa da irmã Celina. Aí depois, ficou um tempo na casa da irmã Celina, foi ficando ruim, pequeno o lugar, né? Aí alugou a casa do José Colombano. Daí depois mudou para uma casa aqui na avenida também, do irmão Pastor Liberato. Ele cedeu a casa, fizemos algumas modificações na casa. E o dirigente era o irmão Cláudio, hoje pastor Cláudio, esposo da irmã Diná. Aí o grupo começou a crescer, graças a Deus. E aí eu fiquei firme lá, eu fui discipulada, me batizei. E aí depois que o meu marido veio. Depois que a minha esposa Rosa, ela estava participando já várias vezes, né, na irmã Celina, aí eu também fui convidado a participar também dos cultos, nas casas. E aí houve meu interesse, surgiu o ponto de pregação, né? Ponto de pregação aqui da Igreja Batista, lá no Mandícula. Aí nós começamos lá, aí tivemos a apresentação do pastor Nelson Nunes Lima. Através desse irmão nosso pastor, eu converti a Cristo, né? Converti a Jesus, e a gente foi prosseguindo. Nos primeiros meses e assim, no começo dos anos, estavam seguindo, daí veio o pastor Liberato, que dava suporte para a igreja. Daí depois veio o pastor Liberato, saiu um tempo, ele saiu daqui de São José, daí assumiu o pastor Nelson Nunes. Ele ficou aqui na igreja por um bom tempo.
era um ótimo pastor, ele visitava muitos membros. Com essas visitas ele fortalecia muito o grupo da congregação, ele vinha, orava com a gente. Nós fomos batizados pelo pastor Nelson Nunes de Lima. Então, o nosso batismo foi tudo na primeira igreja, que é a igreja mãe, né? E lá batizei eu, batizou meu marido, o Daniel, a Marisa, tudo batizamos lá na primeira. Ficou por 6 anos até tornar a igreja. E nós ficamos muito tempo, a igreja, poucos irmãos, mas na fé em Cristo, continuando essa luta todos os dias. E que Deus tem nos amparado, tem nos protegido até o dia de hoje. E aí foi acrescentando, Deus foi mandando mais gente e a nossa igreja foi crescendo. Daí nós compramos, daí a primeira ajudou a comprar esse terreno que hoje é a nossa igreja, daí fez uma edícula, depois a edícula foi ficando pequena. E aí fomos trabalhando, construindo o templo, aí todos participaram da construção do templo, descarregar caminhão de tijolo, nós ajudamos e estamos aqui até hoje, perseverando. E com lutas, né, construímos o templo, hoje está bonito, né? Teve muitas modificações, mas começou assim, graças a Deus. Então, depois que a nossa igreja, nós se tornamos igreja com o pastor Teodomiro Quadra, acho que foi 36 membros que nós tínhamos na igreja, aí nós se tornou igreja, né? E ele pastoreou nós aqui por muito tempo. Nessa época foi muito bom, também veio ele, a esposa dele, a dona Palmeirinda. Na época também ele ajudou na construção da igreja também. Ele era um pastor muito amado da congregação. Depois ele saiu, veio o pastor Adail, nós fomos abençoados e a igreja continuava crescendo. Depois veio o pastor Humberto e nós aprendemos a andar com as nossas próprias pernas, que a gente nem sabia, né? Nós tivemos aqui o pastor Moisés, com 8 anos já, e eu só tenho muito a agradecer, de coração mesmo, pela vida do pastor Moisés. Sua família, sua esposa, suas filhas. Ele tem trabalhado muito, ele tem... E tudo que ele fala, assim, né, da palavra de Deus, a gente pode, sem medo, procurar na Bíblia, que é bíblico. Eu louvo muito a Deus pela vida do nosso pastor hoje em dia. E valeu a pena esperar no Senhor, porque a minha família toda está na presença do Senhor, que não existe alegria maior do que a sua família estar nos pés do Senhor. E gostaria de falar também que os meus filhos foram nascidos e criados aqui na igreja, e hoje, graças a Deus, estão todos na igreja, né? Todos na igreja. E nós continuamos louvando a Deus todos os dias, que a nossa igreja tem sido abençoada, tem crescido, para a honra e glória do Senhor. Hoje é uma bênção de Deus a gente olhar para a igreja e ver o tanto que a igreja cresceu, o tanto que Deus tem abençoado essa igreja. Nós sonhava, sabe, com uma igreja que cantava, nós sonhava com um coral na nossa igreja, e hoje nós temos um coral que nós louva a Deus. E para mim é muito alegria. Para mim, a minha esposa, minha família. Hoje nós estamos vivendo os dias na presença do Senhor, e por isso eu me alegro muito por a igreja ter crescido com bastante força, corajosamente, na bênção do Senhor. Porque antes era bem pequenininha, muitas vezes eu olhava para trás e não via quase ninguém dentro da igreja. E hoje, desculpa, é que eu emociono, gente. E hoje a gente olha, vê a igreja cheia, muitas vezes não tem onde colocar os membros, os visitantes que chegam na igreja. Então, eu sinto muita alegria, sou muito feliz nessa igreja, para mim não tem outra igreja igual a minha.
É bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem detém nos caminhos dos pecadores, mas tem o prazer na lei do Senhor, porque na sua lei ele medita dia e noite. Que os irmãos possam permanecer firmes na palavra do Senhor e olhar para o futuro, que Deus vai estar abençoando a vida de cada irmão, as suas vidas, sua família. Então, eu quero deixar para a igreja um versículo de incentivo, de esperança, que foi resposta de Deus na minha vida. Porque eu todos os dias orava e entregava meu filho na presença do Senhor. E li aquele Salmo 40 que fala: esperei com paciência pelo Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Então, que quem tiver um problema, entrega para o Senhor e espera nele, que Ele vai agir na tua vida. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Porque a terra de passar e quando a última cigarra no fim do canto arrebentar, quando ninguém mais se lembrar de como era a alvorada, só a palavra do Senhor é para sempre.